A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Dos muitos fatores em jogo no altruísmo, um dos mais decisivos parece ser simplesmente reservar um pouco de tempo para prestar atenção. Nossa empatia é mais forte quando chegamos a ponto de nos concentrar totalmente em uma pessoa e assim nos conectarmos com ela em termos emocionais. Amigo ouvinte, está entrando no ar agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Este é o quarto programa dedicado ao tema da atenção. O papel da atenção nas relações humanas. O que significa prestar atenção? Qual é o valor disso? Citamos alguns estudiosos, alguns pensadores que falam desse tema em contextos variados, seja no campo da psicologia, no campo da filosofia, fazendo uma análise do homem contemporâneo, seja ainda no contexto de uma reflexão espiritual, religiosa. De qualquer modo, a atenção se destaca como um ponto valioso, de grande importância, no conjunto das experiências humanas. Um processo que se opõe à atenção, sem dúvida alguma, que é a distração, a falta de foco, a falta de concentração. Isso, naturalmente, no campo dos processos psicológicos, os processos da mente, e dentro de um contexto ético, de relação humana, de relação com o outro, aquilo que parece se opor à atenção pode ser a indiferença pelo outro, não olhar para o outro, não prestar atenção nas pessoas, na sua condição singular, respeitando o seu modo de ser e de estar no mundo, seus valores, sua visão de mundo, suas orientações, é a noção de respeito. Atenção também se aplica a esse contexto. A indiferença pelo outro é não prestar atenção nessa pessoa, como se ela não existisse, como se não importasse. Não foi por outra razão que um amigo espiritual nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e sempre falamos dessa passagem, chega a considerar que um dos grandes avanços da nossa geração, do nosso tempo, da modernidade, sobretudo, nessa época de ciência, de tecnologia, é sem dúvida alguma o poder que tem a razão, o intelecto, as conquistas científicas, os voos da razão. Essa é uma grande qualidade, uma grande conquista, uma grande virtude, como está lá no texto. Mas o vício da nossa geração, diz o amigo espiritual, parece ser a indiferença pelo outro. Isto, no contexto dessa reflexão, quer dizer não ver o outro, não prestar atenção, não considerar a sua existência no mundo. É a indiferença, de fato. E no programa de hoje nós vamos tratar uma vez mais, porque esses temas todos se entrelaçam, o tema do altruísmo, da atenção, mas destacando um ponto importante, que é essa atitude de voltar-se para si mesmo, a introspecção. O que isso tem a ver com atenção e altruísmo? Essa capacidade de se colocar em contato com o outro, de alguma forma atender suas necessidades, diminuir a sua dor, acolher essa pessoa. Esse é um tema desenvolvido por inúmeros estudiosos hoje, nas várias áreas do conhecimento. E eu vou trazer, uma vez mais, um autor bastante citado aqui, também uma das suas obras, já compareceu várias vezes aos nossos programas, que é um psicólogo bastante conhecido, Daniel Goleman.
Hoje, particularmente, a obra Inteligência Social, a ciência revolucionária das relações humanas, capítulo 4, que se intitula Um instinto para o altruísmo. E o nosso autor reúne alguns estudos que tratam especificamente desse tema, o papel da atenção, da empatia e da compaixão. Foi por esta razão que nós começamos o programa lendo a frase: dos muitos fatores em jogo no altruísmo, que é essa capacidade de sair de si e, numa relação de ajuda, colaborar para minimizar o sofrimento de alguém, acolher o outro na sua dor. Então diz Goleman, dos muitos fatores em jogo no altruísmo, um dos mais decisivos parece ser simplesmente reservar um pouco de tempo para prestar atenção. Veja, amigo ouvinte, desde já, o valor da atenção no campo das relações humanas, dando mais um passo na construção de uma nova sociedade, de um novo mundo, de uma cultura de paz. Uma cultura de paz se faz com decisões estruturais, sem dúvida. É preciso um conjunto de ações que envolvem a sociedade como um todo, a forma como uma sociedade está organizada, uma visão macro. Mas também uma cultura de paz se constrói a partir das relações menores, de pessoa a pessoa. Então, Goleman nos diz que nossa empatia é mais forte quando chegamos a ponto de nos concentrar totalmente em uma pessoa e assim nos conectarmos com ela em termos emocionais. Olha a importância disso. É uma decisão. Nós temos condições cognitivas, neurológicas, em condições normais, de prestar atenção no outro. Mas para isso é preciso uma decisão, um ato de vontade, querer reservar um pouco de tempo para prestar atenção. Quando assim agimos, diz o autor, nossa empatia é mais forte, porque chegamos a ponto de nos concentrar totalmente em uma pessoa e nos conectamos com ela em termos emocionais. O primeiro passo é esse, prestar atenção. Mas isso por si só já é um desafio. Lembrando a fala do pensador sul-coreano Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço. Nesse mundo de multitarefas, de atenção rasa e intensa, mas muito rasa, correndo atrás do tempo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, focando na produção, nos resultados, no sucesso, no êxito, na competição, nem sempre conseguimos realizar essa pequena e grandiosa tarefa, reservar um pouco de tempo para prestar atenção. Porque essa é a base para a percepção empática e, em seguida, a ação compassiva. Diz Goleman algo bem interessante, que combina com essa reflexão citada há pouco. Nas ruas movimentadas das cidades do mundo inteiro, então pense no bairro onde você mora, se for num centro urbano, como Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades, nas ruas movimentadas das cidades do mundo inteiro, é menos provável que as pessoas notem, cumprimentem ou ofereçam ajuda a alguém. Exatamente em razão daquilo que vem sendo chamado, diz ele, de transe urbano. É uma palavra bem interessante, uma expressão importante. Transe urbano. Você já se deu conta de como nós, ou pelo menos a maioria, caminhamos numa rua agitada, com muita gente, pessoas correndo para o metrô, para o ônibus, para o trem? A gente entra numa espécie de transe urbano. Então, nesse contexto, é menos provável que as pessoas notem
cumprimentem ou ofereçam ajuda a alguém. Mas, em muitos locais do mundo, sobretudo nas grandes cidades, nas metrópoles, estão pessoas nas ruas, vivem nas ruas e pedem ajuda. Como é difícil lidar com toda essa realidade dentro desse transe urbano. Goleman comenta que sociólogos sugeriram que em ruas apinhadas tendemos a entrar em um estado de introspecção. Essa palavra é importante, já vamos comentar. Como forma de nos proteger da sobrecarga de estímulos do turbilhão ao nosso redor. Inevitavelmente, prossegue o texto, a estratégia exige uma compensação. Absortos, nós nos fechamos para as envolventes necessidades dos que estão à nossa volta, como se fossem meras distrações. E ele cita um poeta: confrontamos, atordoados e ensurdecidos, o ruído da rua. O nosso autor, amigo ouvinte, ele toca num ponto muito importante. Fala do nosso comportamento dentro do contexto social. Não podemos perder de vista as questões estruturais, já falamos disso. Mas fazendo um recorte pessoal para a nossa reflexão, é como se perguntássemos: o que posso fazer? Qual a minha parte possível nisso tudo? Na construção de um mundo novo, de uma cultura de paz. Ele fala dessa introspecção e dissemos que é importante. Vamos lá. Entrar num estado de introspecção. O que significa isso? É voltar-se para si. É mergulhar no campo dos pensamentos, no campo dos nossos sentimentos, olhar para as nossas necessidades. Isso, sem dúvida, é importante. Mas, quando permanecemos o tempo inteiro mergulhados nesse estado de introspecção, ainda que isso seja uma forma, como sugerem os estudiosos, alguns, de nos proteger dessa sobrecarga de estímulos, do turbilhão ao nosso redor, isso também propõe uma outra reflexão. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é saudável? A partir de que momento isso pode virar um autocentramento que beira a falta de conexão com o outro? Há uma passagem ainda na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde o amigo espiritual nos fala da lei do amor. Ele diz que o ser que ama, ele vive como que transportado para fora de si mesmo. Isto quer dizer que ele sai desse autocentramento. Não é negar a si, não é esquecer de si, muito menos se desprezar. É olhar para si, é tomar consciência de si, é cuidar de si próprio, é se amar, é ativar os seus recursos autocompassivos, como tem sido amplamente estudado hoje em dia no campo da psicologia clínica, como uma ótima estratégia de regulação emocional. Sair de si é, a partir de tudo isso que falamos, olhar para o outro. Amar é sair de si. Amar é também se amar e é também sair de si. Não é como muitos dizem, primeiro eu preciso me amar. Amor é uma relação, é uma construção. Eu me amo amando o outro e eu amo o outro também me amando. É uma construção, repetindo. Mas quando eu amo, eu certamente também saio de mim para olhar o outro. Saio desse estado de introspecção excessiva e às vezes excludente, porque eu esqueço o outro. Esqueço que o outro também tem seus problemas, suas dificuldades, suas dores, seus conflitos emocionais. Então essa capacidade de prestar atenção no outro, sair um pouco desse estado de introspecção, de autocentramento, prestar atenção no outro, isso pode ser o início de uma relação humana mais próxima. Como diz o autor, o simples fato de prestarmos atenção
nos permite construir uma conexão emocional. Sem atenção, a empatia não tem chance. Essa frase merece atenção. Sem atenção, a empatia não tem chance. Aí ele vai dar um exemplo que ele experienciou na cidade dele e que qualquer um de nós poderia ter vivido também na sua própria experiência, porque é muito comum nas grandes cidades. Ele estava numa rua agitada de Nova York quando se dirigia à estação de metrô mais próxima, depois de um dia de trabalho. E como sempre, aquela contínua torrente humana descendo às pressas as escadas de concreto, correndo para chegar a tempo no trem. Foi quando então Daniel Goleman deparou-se com uma cena perturbadora. Encontrava-se, esparramado nos degraus, um homem maltrapilho, sem camisa, imóvel e de olhos fechados. Imagine a cena, amigo ouvinte. E ninguém parecia notá-lo. Na pressa de chegar à casa, as pessoas simplesmente passavam por cima do corpo. E Goleman, naquele momento, um tanto chocado com a cena, resolveu parar para ver qual era o problema. E no momento em que ele para, algo impressionante acontece. Outras pessoas também pararam. Isso é um dado importante. Quase que no mesmo instante formou-se um pequeno círculo de pessoas preocupadas em torno daquele homem. De forma também espontânea, os mensageiros da misericórdia, como ele fala, começaram a se espalhar. Um homem foi até o quiosque de cachorro-quente para comprar uma comida. Uma mulher correu para buscar uma garrafa de água. Outra chamou um segurança do metrô, que por sua vez pediu ajuda pelo rádio. Veja que é uma sequência de ações solidárias a partir de um comportamento específico, que foi do Goleman. Em questão de minutos, o homem foi reanimado e agora estava comendo enquanto esperava por uma ambulância. As pessoas ali ficaram sabendo que esse homem só falava espanhol, não tinha dinheiro e vinha zanzando pelas ruas da grande cidade, morrendo de fome, e havia desmaiado de fome bem ali na escadaria do metrô. O nosso autor faz uma pergunta: o que fez a diferença? E a resposta é muito simples. O que fez a diferença, em primeiro lugar, foi prestar atenção. Goleman comenta: quando parei para saber o que tinha acontecido, aparentemente tirei os passantes do transe urbano e chamei sua atenção para aquele homem. Ao entrarmos em sintonia com o sofrimento dele, nos mobilizamos para ajudá-lo. Isso é muito importante, querido amigo que nos ouve. A diferença começa quando superamos, estamos nós aqui dizendo, essa indiferença. O amigo espiritual, há pouco citado, não nos fala dessa indiferença moral? Não vai aqui nenhuma crítica, porque isso é muito comum ocorrer. Não é bom, não está ok, isso precisa mudar. Uma pessoa não pode estar na rua passando fome. Uma pessoa não pode cair de fome, morrendo de fome, e ninguém atender. Não pode isso. O Estado tem que amparar. Primeiro que ninguém pode chegar ao estado de passar fome. Inclusive está nas páginas da obra O Livro dos Espíritos. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém morre de fome. Então, se socorre, essa desorganização precisa ser corrigida pelo Estado, por ações estruturais de mudança e também pelos gestos solidários do ser humano, na relação direta com o outro. Primeira coisa, prestar atenção. Esse é o primeiro passo. Ele faz um comentário aqui bem oportuno. Os moradores das metrópoles, dos grandes centros urbanos, aprendem a administrar a angústia de ver uma pessoa em situação tão difícil, simplesmente desviando a atenção.
Quantas vezes já não fizemos isto? Desviar a atenção, porque não dá para conviver com isso. Isso precisa ser corrigido. E internamente, naquele momento específico de interação, quando vemos aquilo, entramos num sofrimento. Há um incômodo. Por isso, desviamos a nossa atenção. E o curioso é que quando alguém toma a iniciativa, nesse contexto de rua, por exemplo, isso também chama a atenção do outro, e muitos são tocados por essa ação e despertam uma certa motivação para a ajuda. O Goleman cita um pesquisador na área da psicologia que resolveu estudar esse assunto, que ele chama de elevação. Em outras palavras, o fato de saber que uma pessoa ofereceu ajuda pode ter um impacto excepcional, induzindo uma afetuosa sensação de ânimo. É o exemplo que falamos há pouco da rua. Quando Daniel Goleman resolveu parar e prestar atenção e oferecer alguma possível ajuda, esse fato teve um impacto sobre os demais. Todo mundo? Claro que não, um número considerável. E fez-se aquela rede de apoio. Isso induz uma afetuosa sensação de ânimo. O pesquisador que ele cita aqui no texto chama isso, vamos repetir, de elevação. Essa, aspas, radiante sensação de bem-estar provocada quando testemunhamos a bondade alheia. Então, ver alguém agindo de forma bondosa, solidária, compassiva, prestando ajuda, acolhendo, isso tem um impacto. Isso desperta em cada um de nós para quem está vendo e prestando atenção. Esse é o ponto importante. Essa sensação de bem-estar é uma radiante sensação. Isso é um estudo bem interessante, chamado elevação na tradução para a nossa língua. É isso que a pessoa sente quando testemunha um ato espontâneo de coragem, de tolerância ou de compaixão. A simples preocupação com o outro pode provocar um pouco de elevação. É um conceito bem interessante, vale a pena dar uma olhada aqui no texto. E esses estudos sugerem que a elevação pode ser contagiosa. Quer dizer, quando alguém testemunha um ato de bondade, isso geralmente desperta nela o impulso de realizar uma boa ação também. Especula-se, inclusive, segundo os estudos, que ouvir uma história que relate ações bondosas, uma história que conta, que fala de uma ação de bondade, mas isso quando contada com vivacidade. Isso tem o mesmo impacto emocional de ver o ato em si em primeira mão. Então isso, segundo Daniel Goleman, tem uma base neural, inclusive. Tudo isso, querido amigo que nos ouve, nos coloca diante da mesma questão. Prestar atenção no outro, estabelecer o vínculo e acolher. Mas, para tanto, teremos que cuidar desse autocentramento, essa introspecção, porque enquanto estamos mergulhados no nosso mundo íntimo, com as nossas preocupações, o que sem dúvida é legítimo, tem valor, mas enquanto só fazemos isso, perdemos de vista um mundo de possibilidades de ações solidárias, de ações compassivas, e isso tem muito valor social. Para resumir, diz o nosso autor, a introspecção, em todas as suas formas, impossibilita a empatia e principalmente a compaixão. Quando nos concentramos em nós mesmos, nosso mundo se contrai. Eu penso que aqui ele está falando, quando nos concentramos apenas em nós mesmos, nosso mundo se contrai, ao passo que nossos problemas e preocupações avultam. Mas quando voltamos o foco de nossa atenção para os outros, nosso mundo se expande.
nossos problemas são relegados à periferia da mente e, assim, parecem menores, enquanto aumentamos nossa capacidade de conexão ou ação compassiva. Merece ser lido com cuidado esse resumo aqui. No momento em que estamos mergulhados apenas no campo da nossa mente, com as nossas preocupações, com as nossas emoções, naquele momento, ter o foco no outro é muito difícil. Que bom que não fazemos isso o tempo todo, porque quando voltamos o foco da nossa atenção para o outro, mesmo com os nossos problemas, nossas dificuldades, que também merecem atenção e cuidado, mas quando mudamos o foco, o nosso mundo se expande. E naquele momento os problemas são relegados à periferia da mente, isso é muito importante, e parecem menores, porque isso também aumenta a nossa capacidade de conexão e de agir compassivamente. Será que isso também não é uma fonte de recursos para em seguida voltarmos a lidar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades? Tudo isso tem o seu valor na construção de uma sociedade diferente e uma cultura de paz. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz e sempre agradecendo sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.